Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Inspire. E hoje o nosso bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos conversar sobre homeopatia. Para falar com a gente, nós vamos conversar com Alcione Figueiredo. Muito obrigada, Alcione, por estar aqui com você. Eu que agradeço você por essa oportunidade, de estarmos aqui conversando e também pelo seu trabalho. Conta pra gente, Alcione, a sua trajetória, da onde você é no Brasil e há quanto tempo você está em Londres? Eu nasci em São Paulo, e meus pais se mudaram, eu era bem pequena, devia ter uns 4, 5 anos, e eu me cresci em Minas, então eu me considero mineira e paulista, mais mineira do que paulista, Então, e em Londres, eu estou em Londres há 14 anos. 14 anos. Vai fazer, aliás, 14 anos, agora em março desse ano fazem 14 anos aqui em Londres. E acredita que eu vim para ficar um ano, já está todo esse tempo, Normalmente é isso que acontece, A gente não tem ideia do que nos espera. Eu conheço muitas pessoas que disseram que vieram estudar inglês, Sim. E acabam ficando para a vida toda. E conta pra gente, para as pessoas que estão assistindo terem uma ideia, quando você chegou aqui, o que você fez, como é que foi o início, Porque todo mundo tem um pouquinho de dificuldade. É importante as pessoas verem que, apesar da dificuldade, a gente consegue passar por isso e continuar, não é isso? Sim. Bom, quando nós chegamos do Brasil, obviamente a gente não tem ainda um domínio da língua, então a gente acaba pegando trabalhos que não são necessariamente aqueles que a gente estava acostumado a fazer no Brasil, que é de limpeza, que é de restaurante, Então quando eu cheguei, eu fui trabalhar num hostel onde que eu morava, e lá eu limpava os banheiros, entende? E depois de lá eu fui trabalhar em café, em restaurantes, na parte interna. Então o início foi dessa forma, A gente começa fazendo esses trabalhos e aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E foi ótimo, porque foi uma experiência inclusive até de praticar o inglês, porque se você não trabalha direto com o público, você não tem essa oportunidade. Alcione, conta pra gente quando e como a ideia de fazer homeopatia, de estudar homeopatia, aconteceu na tua vida. Bom, essa questão da homeopatia é uma questão bem interessante, como que aconteceu o processo. Porque lá no Brasil eu estava fazendo faculdade, só que não tem nada a ver com o que eu faço aqui hoje. Eu fazia sistemas de informação, que é na área de informática, que é o meu background, que é de informática. E eu fiz técnico em processamento de dados, depois fui para a faculdade fazer informática. E eu sempre tive paixão pela informática, mas eu já sabia que não era aquilo que eu queria. Na verdade, foi uma opção que eu escolhi por não ter coragem e não acreditar que eu fosse capaz de estar na área que eu estou hoje, Então eu optei pela área de informática, porque se lá na frente as coisas mudassem, não seria um curso perdido, Aí eu tranquei a faculdade, vim aqui para Londres, que foi também uma coisa muito rápida, não tinha nenhuma programação, nunca tinha passado pela cabeça sair fora do Brasil. E aconteceu, em por menos de 3 meses eu já estava aqui. Eu costumo dizer que eu fui trazida aqui para Londres, E aí aqui eu cheguei e comecei a estudar o inglês, vim fazer um curso de inglês de 1 ano, só que passou esse tempo e eu não voltava. Fiz acho que 4 tentativas de voltar, e sempre antes de voltar, na última hora, sempre acontecia alguma coisa. E não dava certo. Aí eu percebia que não era para mim ir, por alguma razão, Então isso é importante, a gente saber ler os sinais da vida, Eu até vi um vídeo que você fez também falando sobre os sinais, eu achei muito interessante, porque a gente às vezes não está atento aos sinais que a vida nos mostra. E eu não estava querendo enxergar aquele sinal que a vida estava me mostrando, que não era para voltar. Na verdade, às vezes a gente confunde muito persistência com teimosia. A persistência é aquilo que você quer fazer e que continua te dando paz de espírito. Quando você começa a teimar, aí aquilo começa a te incomodar. A gente precisa entender qual é a diferença disso, É bem importante mesmo. Sim. E aí quando foi depois da quarta tentativa que não deu certo, e o meu desespero maior em voltar era porque eu lá no Brasil estava estudando. Aí eu pensei, mas eu nunca podia imaginar que eu pudesse estudar aqui. Primeiro que não tinha domínio nenhum da língua. Sim. Aí o meu desespero era, nossa, eu vou ficar aqui, eu vou perder meu tempo, eu não vou conseguir estudar, vou perder minha faculdade no Brasil. Mas aí eu acalmei, porque aí eu vi que, aí teve uma pessoa que eu conversei, a pessoa falou comigo assim, mas por que você não estuda aqui? Foi a primeira sementinha, E aí eu comecei a pensar e refletir, aí eu acalmei,
E aí eu comecei a pensar, tudo bem, então eu já entendi, se não é pra mim ir, é pra mim ficar, porque a vida tá me mostrando todos esses sinais. Mas só que já que é pra mim ficar, então vai ter, aquilo que for pra mim fazer aqui vai ter que aparecer. Eu comecei em busca dessas respostas, né? Também comecei a cuidar do meu espiritual, comecei a me cuidar, comecei a ter foco em outras coisas na minha vida. E um dia, né, foi bem intuitiva a forma como que chegou a homeopatia. Eu estava em casa, eu lembro que eu estava fazendo uma leitura de um livro e estava ouvindo uma música assim, instrumental, né, no computador, e eu morava num local que tinha uma janela que dava para um parque bem lindo ali em Notting Hill. E eu fiquei ali olhando para aquela janela, para a natureza, os cachorrinhos correndo lá na grama e meditando naquele silêncio, aquela música, aquele bem propício, né? Aí eu ouvi uma voz falando assim, digita aí homeopatia. Eu estava de frente ao computador pensando que eu poderia estudar aqui. E aí eu escutei essa voz falando para mim digitar homeopatia e eu digitei. E eu comecei a ler sobre a homeopatia e começou a vir eu comecei a sentir aquela coisa assim acendendo dentro de mim, sabe? Parece que eu voltei lá atrás no tempo e me lembrei quando eu estava prestes a entrar na faculdade, quando eu estava estudando, que era aquilo que eu sempre quis, que era estudar na área da saúde, na área da medicina, e que de certa forma eu fui desacreditando que eu seria um dia capaz, né? Por várias razões, a gente sabe que no Brasil é bem mais difícil. Sim. Então a vida me mostrou o contrário, né? Que eu seria capaz de estudar aqui, né? E fazer sim aquilo que eu queria. E eu fui em busca, e foi onde que começou toda a trajetória, né? Foi ali de novo mais uma sementinha que eu comecei a expandir. Aí eu comecei a ler, logo eu já fui na biblioteca, já peguei livros sobre homeopatia, passava horas estudando. Aí eu comecei a encontrar locais onde que eu poderia estudar. E não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, foi uma tarefa fácil, né? Porque aí vem as dificuldades, inclusive muito caro, né? Os cursos. Mas eu consegui dar um jeitinho em tudo e todas as coisas, o universo, vamos dizer assim, conspirou a meu favor e eu consegui entrar na faculdade, né? Fiz a prova, passei nas provas que precisava e consegui iniciar o curso. A Alcione tocou num ponto muito importante que eu acho que é fundamental, me permita fazer esse comentário. Quando a gente se conecta com o mundo espiritual, e isso independente de religião, a gente não está falando de religião, a gente está falando daquilo que é extramatéria. Deem o nome que for mais conveniente, que fique mais confortável para você. Mas tudo o que a gente precisa fazer, nós precisamos sim dessa conexão. Ela é fundamental para te auxiliar a ir em busca daquilo que você acredita e confiar mais em você, porque é essa confiança que faz a gente crescer. Eu acho que a gente pode em algum momento se esquecer muito disso. Então, se você acabou de chegar em Londres ou se você está aqui perdido de alguma forma, existem assim milhares de oportunidades para você encontrar-se espiritualmente aqui nessa cidade, não é isso, Alcione? Com certeza, mas se eu for analisar até mesmo pela minha própria experiência e vendo a experiência de muitas pessoas que eu atendo também, uma das maiores dificuldades é que a gente tem a dificuldade de certa forma fazer esse desligamento, né, das nossas raízes, de onde que a gente veio e ter o foco aqui onde nós estamos, porque a gente tem aquela tendência de sempre comparar, de querer voltar, entendeu? Você tem que entender, se você veio pra cá, se você saiu do seu país, né, atravessou o oceano, está aqui por alguma razão, está tentando voltar, a vida te mostra que não é o caminho. Então por que não se trazer para cá de corpo e alma e tentar entender qual é o meu propósito aqui nesse lugar, por que eu vim para cá? Você já se perguntou por que você veio para cá? Por que você está aqui? Com certeza é por alguma razão, né? Então é aprofundar nisso, não quis dizer no sentido assim de desligar do Brasil, não é isso. Mas é trazer o seu foco pra cá, se trazer pra cá de corpo e alma, que foi uma das dificuldades que eu tive no início. Hoje, olhando pra trás, eu posso dizer que eu perdi mais ou menos 3 anos nesse início, porque foi o tempo que eu ainda tive a dificuldade de me trazer pra cá. Né? Então, se eu não tivesse perdido esse tempo, né, chorando, querendo voltar, aquela coisa toda, teria sido mais rápido. Teria sido mais fácil e menos doloroso. Mas as experiências estão aí para serem, sim, né, para servir de exemplo pra gente, para você estar hoje falando sobre isso e auxiliando dentro daquilo que você pode auxiliar as pessoas, né? Então, a partir de quando é que você começou realmente a poder trabalhar com homeopatia? Então, exatamente esse ano de 2018, fazem 10 anos que eu estou em contato, né, com a homeopatia, vamos dizer assim, que a homeopatia entrou na minha vida mesmo. Fazem 10 anos, né? E trabalhando aqui em Londres com a homeopatia desde 2012.
Então, desde 2012 que eu estou trabalhando, então já vão fazer quase 5 anos, né? Então, assim, é uma experiência que eu posso dizer que esses 10 anos de homeopatia na minha vida me transformaram, né? Hoje eu consigo ver o mundo, ver a saúde humana, né, de uma forma totalmente diferente, a forma como a gente vive e principalmente entender como que o nosso organismo, como que o nosso corpo humano, ele funciona, né? Como que nós funcionamos, como essa máquina tão perfeita que é o corpo humano funciona e que o que está no centro de tudo isso é a nossa mente, né? É o nosso eu interior, a forma como nós vivemos, como nós sentimos, como a gente vibra, né? Que a gente vai estar atraindo as experiências de dor, de sofrimento e também de bem-estar, né? Então é entender como que essa máquina funciona. Se a gente adoece é por alguma razão. São as nossas células se comunicando conosco e nos dizendo que tem alguma coisa errada. Daí que a gente precisa modificar de alguma forma. Gritando, né? Estão gritando. E se você não consegue entender essa linguagem, se você não consegue entender o que os seus sintomas estão te dizendo, então fica muito mais difícil. A gente vai tomar remédios, né? E tentando abafar aquela dor, mas na verdade a razão não está ali. Está ali ainda, gritando, pedindo por socorro. Na verdade, muitas vezes a gente se intoxica, né? Sim. Mas não acaba não indo no foco, Exato. né? Não é verdade? Sim. E como é que, para as pessoas que têm, assim, não sabem o que é homeopatia, a gente tem como resumir a homeopatia de alguma forma, né? Para dar uma visão um pouco geral do que seria a homeopatia? Podemos tentar, né? Porque a homeopatia ela é muito complexa, né? Sim. Inclusive até é uma das razões que as pessoas têm muito preconceito em relação à homeopatia, porque ela não é muito compreendida, né? As pessoas logo imaginam que é uma medicina frágil, que não é capaz de tratar qualquer patologia, que não consegue resolver, não consegue ajudar a pessoa em determinadas circunstâncias, mas é muito pelo contrário. É uma medicina que tem muita força, né? Uma medicina energética de muita força e que ela age no nosso corpo, vamos dizer assim, no nosso corpo energético. Né? A principal ação da homeopatia é estimular a nossa energia vital para que a nossa própria energia vital possa restabelecer a nossa cura, né? Então o Hahnemann ele tem uma parte no livro que ele fala que o tratamento não tem o objetivo simplesmente de trazer o paciente do estado de doença para o estado de cura, né? Não é só isso, ela não para aí, né? Então é trazer o paciente do estado de doença para o estado de saúde e do estado de saúde para o estado de cura. Mas para quê? Ela vai além. Porque uma vez que o paciente não tem mais a patologia, não quer dizer que ele esteja curado. Porque na verdade tem muitas patologias que são reincidentes, São reincidentes. Então qual é o objetivo de tudo isso? Ajudar aquele paciente que ele possa dar continuidade ao seu propósito existencial. Essas são as palavras do Hahnemann, né? Então o objetivo dele é ajudar as pessoas a entrar de fato, né, no seu propósito existencial, para que dessa forma, elas estando conectas consigo mesmo, né, elas possam dar seguimento na sua trajetória e dessa forma estar saudável. Porque todo aquele que está no caminho certo está saudável. Ou seja, a gente pode analisar aquelas pessoas que estão passando por algum problema patológico, por algum problema depressivo, é porque de alguma forma elas estão se desviando do caminho. Então a homeopatia não só ajuda a trazê-las, fazer com que elas consigam perceber, estar mais perceptivas da meta existencial que elas têm, como também fazer com que elas possam alcançar o bem-estar, né? A alegria de viver, a saúde, porque parece que acende novamente, a pessoa fica de novo conecta consigo mesmo. Olha que fantástico. E você citou Hahnemann. Para as pessoas que não sabem quem ele é, você podia só esclarecer um minutinho? Sim, o Hahnemann é um médico alemão, né, no finalzinho do século XVII. Ele que é o fundador da homeopatia, ele fundou a homeopatia no finalzinho do século XVII, exatamente em 1810, que é onde que consta, mas as pesquisas dele foram bem antes disso, né, bem muitos anos antes dessa data. E ele, como médico, né, ele se viu totalmente desestimulado a continuar praticando a medicina que ele praticava. Porque ele via que os sinais, ele via que os pacientes que ele atendia ficavam um pouco piores depois do tratamento, além de não se curarem, né? Então era uma frustração muito grande que ele tinha de não ter essa capacidade de ajudar os pacientes e ver o quanto que os pacientes sofriam com os tratamentos, né? Então se a gente for pegar um exemplo, porque na época obviamente era uma época diferente, né? Mais de 200 anos atrás. Sim. Mas se a gente for trazer um exemplo como se fosse hoje, como é que seria o Hahnemann como se fosse hoje? Imagina um médico oncologista que está tratando um paciente com câncer
e que está aplicando ali quimioterapia e vendo que o paciente está cada vez mais definhando, né? E aí esse médico, vendo que não tem resultado, vendo essa impotência, simplesmente abandona a carreira de medicina e passa a traduzir livros, porque ele falava, se não me engano, 11 idiomas, né? Então ele tinha um vasto conhecimento. Então ele via isso e falou, não, a partir de hoje eu não trabalho mais como médico, porque para mim isso não faz mais sentido. E se existe um Deus justo, né, que ele não tinha nenhuma religião, até onde eu sei, mas ele era uma pessoa muito espiritual, ele tinha muita conexão com o Criador, né? Então ele falava, se existe um Criador, né, justo, há também uma forma justa de tratar as pessoas, sem dor, sem sofrimento, e eu vou em busca dessa resposta. E foi o que ele fez. E ele se dedicou a fazer traduções, e fazendo pesquisas, e foi desenvolvendo o processo, até que ele conseguiu descobrir essa metodologia de tratamento, que hoje é a homeopatia, né, que é através da lei dos semelhantes. E a partir de então ele passou a fazer vários experimentos, porque a homeopatia é uma medicina empírica, né? Ela é toda formulada em bases de experimentos. Então tudo que nós temos hoje na homeopatia foram resultados de muitos anos de experiência, de experimentos práticos, né? Então os resultados eles são oriundos de uma parte prática, né? Então por isso que temos muito precisa, uma medicina muito precisa.